Olá, aluno do EJA! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de inglês, agora unidade 2, tema 3, página 55 na sua apostila. Então, o tema 3, o título dele é Word Formation, que são as formações das palavras. Nesse tema, você vai observar que o português e o inglês guardam algumas semelhanças conforme estudado na unidade 1. Verá a influência do latim e do francês sobre o inglês, o que possibilitou algumas aproximações com o português. Aí temos aquela parte do What do you already know? O que você já sabe. Existem diversas palavras que são iguais em português e em inglês. Por exemplo, muitas daquelas terminadas em AL são idênticas em português e inglês, como social, cultural, natural. Em seu caderno, escreva mais palavras terminadas em AL em português. Verifique em algum dicionário português e inglês se a grafia é exatamente a mesma nas duas línguas. Então, como já foi sugerido para você que faça um caderno com seu glossário, com palavras que vocês estão aí aprendendo durante esse período, é interessante fazer esse exercício, tentar lembrar de algumas palavras em português que finalizam com AL e ver se elas são idênticas na escrita, na tradução, enfim, no significado, igual com as palavras do inglês. A maioria, muito provavelmente, elas serão. Português e inglês, processos similares de formação de palavras. Como você viu na unidade 1, o inglês teve principalmente 3 influências: línguas germânicas, latim e francês. O português e o francês pertencem à mesma família de línguas, porque ambos são línguas itálicas, assim como o espanhol, o italiano, o catalão, o romeno e o próprio latim. Assim, existe uma dupla aproximação possível entre o português e o inglês, por meio do latim e do francês. Em decorrência dessa aproximação, há palavras com significado e grafia iguais nas duas línguas, e outras que, devido a processos semelhantes de formação de palavras, têm o mesmo significado e a grafia muito parecida. Agora, nós vamos ver alguns quadros com sufixos, com prefixos, para dar uma visualizada melhor nessa questão da formação de palavras. Então, vamos lá. Página 55 da apostila. Alguns sufixos, partículas adicionadas ao final de palavras em inglês, são semelhantes aos usados em português. Veja o quadro com exemplos. Então, aqui nós vamos ter um quadro com sufixo, alguns exemplos e o uso, para que é usado geralmente. O primeiro sufixo é esse T-I-O-N, que em alguns exemplos nós temos condition, nutrition, ambition, certo? Essa é a pronúncia, shan. Condition, nutrition, ambition. E geralmente esse sufixo ele é utilizado para formar substantivos. Então nós temos condição, nutrição, ambição. E é até interessante a gente fazer esse paralelo, porque no português, por exemplo, nesse caso aqui, todas elas vão ter esse sufixo de são, Você cedilha a o e o tio. Já no inglês, todas elas vão ter isso em comum, de ter esse tion, Depois nós temos o TY, e aí temos alguns exemplos, priority, university, curiosity. Também é utilizado para formar substantivos. Na tradução nós temos prioridade, universidade, curiosidade. Então, a mesma relação. Todas elas têm esse sufixo igual no inglês e tem um sufixo igual no português. No caso do português é esse de dade, prioridade, universidade, curiosidade. Aqui nós já temos o LOGY, L-O-G-Y. E aí nós temos biology, genealogy, sociology. Que aí na tradução seria biologia, genealogia e sociologia. Outro sufixo idêntico do português, que tem um padrão no português e tem um padrão estabelecido no inglês. Esses 3 casos aqui são utilizados para formar substantivos. Então, por isso que é interessante a questão da dica do glossário, Porque acaba que a gente consegue fazer essas relações de alguns sufixos que são padronizados mesmo no português e outros que são padronizados no inglês. E embora eles sejam diferentes, mas quando a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio, tem um pouco de lógica, tem um pouco de sentido.
Vendo sobre mais sufixos, nós temos aqui esse que é o AL, que foi o que inclusive a apostila sugeriu que você tentasse pensar em mais palavras em português e provavelmente alguns em inglês que finalizasse com AL. E aí nós temos social, cultural, natural, que aí né, seria social, cultural, natural. É interessante porque, como foi dito, realmente esse daqui é bem parecido com o português e é bem provável que as palavras em português tenham essa mesma finalização, a mesma tradução, enfim, seguiu a mesma linha de raciocínio lógico. E aí, nesse caso, são usados para formar adjetivos, né? Social, cultural, natural. Aqui nós já temos com ED, e aí temos o used, canalized e abandoned, que é usado para formar adjetivos ou passado e particípio passado de verbos. Então, um pouco mais para frente, algum de vocês já devem ter visto, mas um pouco mais para frente nós vamos ver também a questão sobre passado. E quando a gente estudou presente perfeito, nós vimos que quando um verbo está no passado particípio e ele é regular, ele vai ter essa finalização de ED. Então, nem sempre quer dizer que é um verbo, né? Pode ter casos e casos. Como falou aqui, ó, pode ter adjetivos. Mas em vários casos, como aqui, ó, significa que é um verbo no passado. E aqui temos um sufixo ens, A-N-C-E. E aí temos alguns exemplos: intelligence, persistence, consequence. E aí é usado para formar substantivos, né? Inteligência, persistência, consequência. Novamente, o padrão, né? De ser palavras aqui que tem o mesmo sufixo no inglês e quando a gente vai traduzir, as três palavras na tradução também possuem o mesmo sufixo. Isso aqui, gente, não tem muito como a gente, como é que eu posso falar, ter uma regra, sabe? Uma coisa super decorada. É com a prática, é estudando, é tendo contato com a língua por meio de filme, de série, de música, de rede social. Enfim, o que você puder consumir, aos poucos o seu cérebro vai fazendo essas relações, vai estabelecendo meio que essas semelhanças, né? Que a gente vai conseguindo notar conforme a gente vai praticando a língua. E aí aqui nós temos o quadro de prefixo. Os prefixos, que são partículas acrescentadas no início dos vocábulos, também transformam as palavras às quais se associam. Então aqui a gente está olhando o sufixo, né, que vem no final. Alguma partícula que a gente acrescenta no final e ela vai modificar. Agora o prefixo, ele vai vir no começo da palavra e ele também serve para dar uma outra conotação, enfim, para dar uma modificada naquela palavra. O primeiro prefixo é o ex, o EX. E aí temos o exemplo, ex-wife, ex-husband, e é usado para algo que não era, que não é mais. Isso daqui é bem semelhante com a nossa língua, né? Ex-wife é o quê? Ex-mulher, enfim, ex-esposa, ex-husband, ex-marido. Então, na nossa língua também fala ex-namorado, ex-namorada, enfim. Então, é utilizado para falar alguma coisa que era, né? Enfim, teve algum momento da vida que aconteceu determinada situação e agora não acontece mais. Geralmente é utilizado para essas relações, né? Amorosas, enfim, pode ser às vezes de amizade também. Casos e casos. Aqui temos o PRE, né? Que é o pre. E aí temos o preschool e o pre-season. E é utilizado para antes, anterior. Então é algo que vem. Por exemplo, antes de ir para a escola tinha o preschool, né? Que é a pré-escola. E o pre-season é o que vem antes de uma temporada, né, começar. Então, quando tiver o pre na frente, tem essa conotação. Aqui temos o RE, que é o re. Aí temos rewrite e redo. E vai ser usado para fazer de novo. A palavra write, só o write é escrever. Então, se tem o re na frente, o rewrite é o que? Reescrever. Então, é até parecido com a nossa língua, que a gente também tem esse prefixo re na frente, né, para fazer novamente. E o do é o que? Fazer. Então, se é redo, é refazer. Então, a gente tem esse prefixo que é semelhante com a nossa língua. E aqui temos o IM e o IN. E alguns exemplos. Impossible, informal. E aí significa o quê? O não. É o oposto do significado da palavra original. Então, por exemplo, nós temos possible, que é possível. E nós temos formal, que é uma coisa formal. Colocando o prefixo IM, saiu de possível para o oposto, né? Impossível. E colocando o IN, saiu de formal para
informal. E aí, novamente, temos um caso de prefixo que é utilizado na nossa língua e que tem esse mesmo uso, né? Para mostrar uma coisa que vai de contra a ideia original, vai ser totalmente o oposto. Agora nós vamos fazer alguns exercícios que está na apostila. Vamos para o primeiro exercício. Understanding suffixes. Based on the information you have just studied, write the following words in English. Pay attention to the endings of the words. Então, baseado no que a gente já estava vendo sobre sufixo, a gente vai tentar agora fazer a tradução aqui do português para o inglês e tentando prestar atenção para as finalizações, né, para os sufixos dessas palavras. Então, a primeira palavra aqui é emoção. E nós vimos que essa finalização são, no português, vai ter um padrão no inglês que é o T-I-O-N. Então, como é que ficaria? Emotion. Sociedade tem esse sufixo dade, né? Então, society. Apologia tem a finalização gia, de biologia, neologia. Então, a gente vai finalizar com GY, apology. Experiência tem esse sufixo, né? Cia. Então, experience. Alarmado, alarmed. Aqui já é mais a questão do verbo no passado. Nação, novamente, ó, são. Então, nation. Identidade, mesma lógica aqui do dade, então, identity. Ecologia tem a finalização de gia, então, vamos colocar GY, ecology. Paciência, quando termina em ência, o que a gente faz? Patience. Limitado, limited. Passado, né? Ó, ado. Tradição, então, tradition. Honestidade, ó, finalização com dade, honesty. Pedagogia, finaliza com gia, então, GY, pedagogy. Existência, finaliza com ência, onde mais que finaliza com ência, né? E irritado, irritated. Então, dá pra gente ver, como eu tinha falado, né, que vai ter esses padrões, de mesmos sufixos que são em português, vai ser a mesma lógica para os sufixos do inglês. E aí, na dúvida, lembra de alguma palavra que já ficou gravado, como, por exemplo, aqui, emoção. Pronto, finalizou com são, já sei que vai ser T-I-O-N. E isso vai se aplicar para outras palavras que terminam com são, como tradição. E aí, na segunda atividade, nós temos o Understanding Prefixes. Read the following sentence, pay attention to the words in bold, then translate. Então, aqui é para ler a frase inteira, mas para prestar atenção nas palavras que estão em negrito. E aí, a gente pode traduzir a frase inteira, como a gente pode traduzir só as palavras em negrito também. E aí, aqui tem, ó, my ex-husband and I are very good friends. Que aqui está dizendo o quê? O meu ex-marido e eu, né, nós somos bons amigos. E aí a palavra que está em negrito significa ex-marido ou ex-esposo, dá no mesmo. Aqui temos, don't worry, I'm going to reorganize our plans. Não se preocupe, eu vou reorganizar os nossos planos. Então, reorganize, reorganizar. Lembram que quando tem esse prefixo aqui, significa que é fazer novamente. E aí, organize é organizar, reorganize, reorganizar. That's insufficient for our guests, we need more drinks. Isto é insuficiente para os nossos hóspedes, os nossos convidados. Nós precisamos de mais bebidas. Então, essa palavra aqui é insuficiente. E let's see the pre-model for the new factory. Vamos ver o pré-modelo para a nova fábrica, né? Enfim, a questão da empresa aqui, e aí é pre-model, né?
modelo. E aí, até então é isso, mas vamos ter agora mais alguns estudos e mais exercícios falando também sobre cognatos e falsos cognatos. Então, na página 57, nós temos o Time for Grammar, que agora é o momento para a gente dar uma estudada na gramática da língua inglesa. E aí temos os cognates, que são os cognatos. Entre inglês e português, há muitas palavras semelhantes com o mesmo significado, como você viu na Activity 1, que foi a atividade passada, de sufixos, de prefixos, né? Elas são chamadas de cognatos. Veja alguns exemplos. Então, temos aqui, ó, to list, que na tradução é listar. Então, é uma palavra que é do inglês, tem uma pronúncia da língua inglesa, mas quando a gente bate o olho, a gente consegue fazer uma relação e meio que lembrar de alguma outra palavra no português. Só que nesse caso, de fato, elas são semelhantes, tanto na escrita quanto na tradução. Por isso são chamadas de cognatos. Aqui outro exemplo, to create. Você bate o olho, create. O que você pode pensar, né? Em criar, no máximo criação, mas está na mesma linha lógica, né? Então é bem diferente do falso cognato, que é uma palavra que tem tudo para ser uma palavra do português, assim, que tem o mesmo significado, mas ela significa uma coisa completamente diferente. O to include, incluir, o to provide, providenciar. Então, todas essas palavras aqui são exemplos de cognatos. Repetindo palavras que são bem semelhantes à língua portuguesa, na escrita, às vezes na pronúncia, mas principalmente no seu significado. Então, não vai ter tanto como causar muitas confusões, ou enfim, ser mal interpretado, essas coisas que são bem comuns quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira. E aí temos o exercício na apostila. Com base no que foi apresentado, traduza os verbos a seguir. Todos os verbos aqui, eles são cognatos. Então, vamos tentar estabelecer essa linha, esse raciocínio lógico, né? To accept. Batendo o olho nesse verbo aqui, né? Accept. A gente lembra de quê? Aceitar. Está correto, por isso que é um cognato. É o verbo aceitar. To communicate. Comunicar. To decide. Decidir. E lembrando que quando a gente fala de verbos no inglês, no infinitivo, sempre vai vir essa estrutura aqui, to. Porém, quando a gente vai conjugar, quando a gente vai traduzir, esse to, ele não tem uma tradução literal. Ele está aqui apenas para indicar que o verbo está na forma mais crua dele. Que ele não está com ing, ele não está com ed, ele não tem ele não está flexionado. Ele está na forma do infinitivo. Só que pra gente o nosso infinitivo é o quê? AR, ER, IR. Então por isso que o nosso infinitivo aqui, ó, to accept, vai virar o quê? Aceitar. To communicate, comunicar. To decide, decidir. Então o nosso infinitivo ele é padronizado de uma outra maneira, né? To depend, depender. To describe, descrever. To exist, existir. To explore, explorar. To generate, essa daqui já pode ser um pouco mais confusa, né? Mas ela é o gerar, o verbo gerar. To identify, identificar. To install, instalar. To introduce, introduzir. To invest, investir. To involve, envolver. To prefer, preferir. To prepare, preparar. To recommend, recomendar. To reduce, reduzir. E to represent, representar.
Então, nós temos alguns padrões. Como eu tinha dito, o infinitivo, todos os verbos aqui do inglês vai começar com to. Já na tradução, todos os verbos vão ter a nossa finalização de infinitivo. AR, R, OU e R. E por se tratar de cognatos, são palavras que na maioria das vezes a gente vai bater o olho e a gente vai conseguir pensar numa palavra bem semelhante no português, seja por conta da escrita, por conta da pronúncia, mas principalmente por conta do significado. Tanto no inglês quanto no português, são palavras parecidas e que de fato vão significar a mesma coisa. Agora a gente vai ver um outro exercício que vai ser sobre falsos cognatos, que é aí onde vai estar a pegadinha e a gente precisa realmente praticar para não se confundir e não ser mal interpretado também. Agora sobre os falsos cognatos. Ao contrário dos cognatos, os falsos cognatos são palavras em inglês muito parecidas com palavras em português, porém com significados diferentes. São chamados false cognates ou false friends, falsos amigos. Que, por exemplo, a palavra fabric, ela parece muito com a palavra fábrica em português, mas ela significa tecido. E a palavra actually, que se assemelha à palavra atualmente, significa de fato ou na verdade. Então aqui já podemos ver, né? A gente bate o olho aqui em fabric, o nosso instinto é traduzir como fábrica. Porém não, é tecido, enfim, outro significado, outra tradução. E aqui também um erro que é bem comum é chamar atualmente, né, ou tipo nos dias de hoje, de actually, sendo que o actually é o na verdade. Então aqui já temos alguns exemplos de falsos cognatos. E aí temos um exercício. Utilize seu dicionário para buscar a tradução dos falsos cognatos a seguir. Não se esqueça de incluí-los em seu glossário. Então, por favor, não esqueça. Realmente é bem importante esse exercício de copiar, de pesquisar, como eu já mencionei, faz com que o seu cérebro lembre com mais facilidade. É mais fácil a gente lembrar de alguma coisa porque a gente foi atrás, porque a gente pesquisou, porque a gente viu em algum canto, do que lembrar porque um professor falou numa aula X. Compreendem? Então é sempre muito importante fazer esse tipo de exercício. E aí aqui nós temos alguns falsos cognatos. Essa palavra aqui, ó, assign, na minha cabeça a gente já leva logo para um caminho de assinar, assinatura, né? Meio que para esse caminho lógico aí. Porém não, é nomear ou designar, a tradução é essa de assign. Brave não é bravo, não é uma pessoa que está com raiva. É o que? É uma pessoa valente, é uma pessoa corajosa. Inclusive aquela animação, né, que na tradução a gente chama de Valente, daquela menina ruiva e tudo mais, no inglês, no título original, é Brave. Então, a tradução é isso, valente, corajoso ou corajosa, serve para ambos os sexos. Data, não é a data, por exemplo, o dia de hoje, o dia, o mês e o ano. São dados. Então, por isso até que é interessante também, se possível, colocar as redes sociais em inglês, o Facebook, Instagram, Twitter, enfim, colocar o celular de vocês em inglês. Porque aí vai aparecendo várias palavras, vários termos, inclusive essa palavra aqui vai aparecer com muita frequência. Sempre chega aquelas notificações no celular, né, de fazer backup, de apagar dados ou de salvar alguns dados. E aí se você já coloca algumas coisas da sua rotina, do seu dia a dia, envolvendo a língua inglesa, vai ficar mais prático, né? Porque aí, no momento assim de dúvida, você lembrar, não, data não quer dizer a data de hoje, não é nada disso, não é calendário. Enfim, é dado porque eu lembro, porque no meu celular tal dia chegou um lembrete assim e assado. Então, todos esses exercícios que a gente faz fora da sala de aula, fora de sentar, pegar um caderno para ficar escrevendo, a gente também está praticando a língua inglesa. Por isso que isso é interessante, né, de praticar uma língua estrangeira, porque a gente consegue estudar e aprender curtindo, tendo um lazer, ouvindo uma música, assistindo alguma coisa, lendo uma coisa que a gente gosta, usando as redes sociais. Você pode estar só conversando com seus amigos e esses tipos de palavras aqui esses tipos de códigos mentais vão ficando frescos na memória e realmente vão sendo internalizados, de fato serão aprendidos. Eventually significa finalmente, por fim, basicamente isso. Exquisite significa primoroso, requintado e não esquisito, certo?
Novel não é novela, muita gente confunde. Novela, na verdade, é soap opera, como se fosse uma ópera de sabão. Mas, enfim, novel é o quê? Romance. Então, por exemplo, foi lançado um romance tal da, sei lá, da Jane Austen. Então, a gente vai chamar de novel. Parents não são parentes, são os pais, certo? A mãe e o pai. Os parentes, né, o primo, o tio, o vovó, seria o que a gente chamaria de relatives, no inglês. Então, é outra confusão que é bastante comum, porque a gente chama literalmente de parente, né? Os meus parentes estão chegando de viagem. Porém, no inglês, parentes são os pais. E o que a gente compreende por parentes seria os relatives. E por último, realize é se dar conta, perceber algo, se dar conta de algo, certo? E não realizar alguma coisa. E aí vamos fazer agora alguns exercícios a mais, meio que juntando tudo isso que a gente está vendo nessa unidade, os sufixos, os prefixos, cognatos e os falsos cognatos. Vamos lá, agora um exercício. Choose the correct option to complete the sentence with the prefixes. Então, temos aqui algumas frases, 4 frases, e palavrinhas aqui que os prefixos estão em branco. E aí nós temos que ver quais os prefixos que melhor se adequam aqui e escolher algum desses itens, né, que respectivamente possuem os prefixos corretos. Então, na primeira frase, my brother is so mature, né? Se parasse aqui, se não tivesse esse prefixo, seria o quê? O meu irmão é muito maduro. Mas aí, nesse caso, por ter um prefixo, a gente já sabe que vai ser o quê? De imaturo, né? De não ter maturidade. Aqui, o prefixo que fica melhor é o IM. E aí, nesse caso, no inglês é possível, né? Ter esses 2 M's seguidos. No segundo exemplo, unfortunately, we agree. Se não tivesse também, seria o quê? Infelizmente, nós concordamos. Só que como tem o prefixo, é o quê? Discordamos. Agree é concordar, discordar é disagree. Aqui é até uma questão de um cognato, né? A gente vê essa palavra disagree, tem como fazer essa relação. Aqui, it's possible to finish the task till the end of the week. Novamente, se não tivesse o prefixo, seria é possível finalizar a tarefa, a missão, enfim, até o final da semana. Mas aí, por ter o prefixo, a gente já sabe que é de impossível, impossible. E na última frase, the time of the meeting can be really convenient for some people. Sem o prefixo é o quê? A hora da reunião pode ser realmente, né, inconveniente para algumas pessoas. Quer dizer, pode ser conveniente, mas como tem o prefixo, vai ficar inconveniente. Inconvenient. E aí a gente tem alguns itens, né, com prefixos misturados, e o item ele fala que todas as respostas estão erradas. Mas aí vamos ver, começa com IM, temos o item A e temos o item B. Então já está entre A e D. Depois temos um diz e diz, beleza. Depois temos o IM novamente. IM na A já virou um IN aqui. Então, provavelmente é o item A, né? E a última, IN. Então, IM, diz, IM, IN, IM, diz, IM, IN. Item correto, item A. E aqui nós temos um outro exercício. Escolha a melhor tradução para as palavras formadas a partir de prefixos e sufixos abaixo. Então, aqui nós temos, ó, time. Time é o quê? Tempo. E a palavra overtime, o que ela pode significar? A gente só colocou o prefixo aqui, né? O over na frente. Pode ser um tempo esgotado, pode ser uma hora extra, ou pode ser o fim dos tempos. A gente sempre, quando vê over, faz muito essa relação com a palavra game over, né? Que é fim de jogo. Só que game over, o over tá no final. Ele não é um prefixo, nem nada disso, ele é só uma palavra ali junto com o game para indicar que algo foi finalizado, que algo terminou. Não é esse caso. Nesse caso aqui, ele é um prefixo para juntar com a palavra tempo. E o over, quando ele vem como prefixo,
ele significa como algo a mais, algo acima. Por exemplo, nós temos a palavra react, que é o reagir, que inclusive está muito conhecido esse termo no YouTube, né? Porque tem vários vídeos que os youtubers fazem que é o react de alguma coisa. E aí temos a palavra overreact, que é esse prefixo que é o quê? React é que reagir. E o overreact é quando você tem uma atitude meio que exagerada demais. Você teve uma reação acima do que era o esperado. Então, tendo esse conhecimento de que over tem esse significado de algo a mais, uma coisa mais extrema, a gente já tira o tempo esgotado, não é isso. E também não tem nada a ver com o fim dos tempos. É o quê? A hora extra. É algo a mais, algo a ser acrescentado. Beleza? Aqui nós temos o clean, que é o verbo limpar. E aí, se for cleaner, com esse sufixo aqui é R, poderia ser o quê? Limpeza, limpador ou muito limpo. Nesse caso, ele vira a profissão mesmo, limpador. Inclusive, sobre o que eu estava falando, da importância de colocar redes sociais, enfim, computador, celular na língua inglesa, vem isso também, porque geralmente quem tem aplicativos de limpeza de dados mesmo, de arquivos mortos, de lixeira, geralmente tanto em computador quanto em celular, a gente tem alguma coisa cleaner, né? Algum nome ali do provedor daquele aplicativo, daquele programa, e cleaner, que é para indicar realmente isso, que é para fazer uma limpeza naquele seu aparelho. E aí aqui nós temos o do, que é fazer. E aí se for undo, com o prefixo vai ser o quê? Refazer, terminar ou desfazer. Nós vimos no começo desse tema que o refazer é quando a gente coloca o re na frente, né? Tipo redo. Aí seria o refazer. Então essa daqui já não tem como ser. Terminar não é porque terminar é o que? Finish, end. Então undo é o desfazer. E é outro termo que a gente vê muito em celular. Sabe quando você está digitando alguma coisa, você erra, você quer apagar tudo? Você tem como voltar ali e colocar, né? Desfazer. Se você tem seu celular em inglês, por exemplo, a palavra que iria aparecer seria undo. E aqui na quarta nós temos good, que é bom. E aí goodness, o que poderia ser o goodness? É bondade? É habilidade ou é melhor? O habilidade fica bem fora, né? Tá bem bola fora da curva. Eu acho que a confusão poderia ser causada entre a palavra bondade e a palavra melhor. Mas a palavra melhor, nós sabemos, ou pelo menos a maioria deve saber, que é better. Então, goodness é o quê? Bondade. Vamos fazer mais uns exercícios, tá bom? Na quinta questão nós temos job, que job significa emprego. E aí jobless. Jobless pode ser o quê? Empresa, patrão ou desempregado. É interessante a gente ver que quando tiver esse sufixo less, significa que é sem alguma coisa. Então, por exemplo, temos a palavra fear, que significa medo. E aí, se você coloca o sufixo less, fearless, significa que você está sem medo. Então, seguindo essa lógica de que o less significa sem alguma coisa, e job é emprego, então significa que essa pessoa está sem um emprego, está desempregado. Ok? Na sexta nós temos interpret, que significa interpretar. E aí tem esse prefixo aqui, misinterpret, é o quê? Reinterpretar, interpretar mal ou não interpretar. Quando tem esse mis, é que alguma coisa não ficou tão concordada. Por exemplo, tem o understanding, que é entender, compreender. Se tem o misunderstanding, significa que a pessoa não compreendeu muito bem. Alguma coisa ali ficou em falta. Então, nesse caso aqui é o quê? Interpretar mal. Né? Não está dizendo que ela não interpretou de jeito nenhum, está dizendo que ela provavelmente levou para outro âmbito, foi para outro lugar, e enfim, alguma coisa aí não ficou bem conversada, digamos assim. Temos o respect, que é respeito, e aí o respectful, quando tem esse sufixo aqui, o full, né? Vai ser o quê? Mal educado, respeitar ou respeitoso. Isso daqui tá simples, né? É respeitoso. E temos o forget, que é esquecer. E o unforgettable. Unforgettable, né, tem um prefixo aqui. É o quê? Esquecido, esquecimento ou inesquecível. É o
inesquecível, até porque o an, ele é muito ligado com o in, né, da nossa língua. E aqui temos um exercício que vai focar mais nos cognatos e nos falsos cognatos também. Então, selecione a opção correta. Aí temos uma frase, my arm is very strong. My arm is very strong. Qual que seria a melhor tradução? Minha arma é muito forte, meu braço é muito forte, ou meu exército é muito forte. Eu acho que essas três possíveis traduções, elas são bem passíveis da gente se confundir, né? Mas aí vamos só lembrar. Se fosse arma, no sentido assim, de arma de fogo, um revólver, enfim, seria gun. Não é à toa que tem aquela banda Guns N' Roses, né? Que são armas e rosas. E se fosse exército, seria army, com Y no final. Inclusive, se eu não me engano, eu não vou saber muito bem qual é a banda de K-pop, mas tem fandom de alguma banda de K-pop que se denominam como army, né? Então, arma, apenas army é braço. Então, a tradução correta seria o meu braço é muito forte. Mas aqui é bem possível da gente se confundir, né? Se a pessoa não sabe como é arma em inglês, não tem conhecimento de gun, pode se confundir facilmente. E se você não prestar muita atenção, você pode achar que está falando de army. E faz até sentido, né? Você falar que o seu exército é forte. Então, às vezes é só uma questão de distração, de confusão mesmo, que faz com que a gente perca uma questão, né? Aqui na segunda nós temos actually I'm interested. Então, significa o quê? Na verdade, eu estou interessado, atualmente eu estou interessado, ou recentemente eu estou interessado. E nós vimos, né, no começo dessa unidade 2, tema 3, que o actually, ele não significa atualmente. Na verdade, o atualmente é nowadays, que é dias de hoje. E recentemente é recently. Então, a gente viu que o actually, ele é o na verdade, ou então o de fato. Então, aqui vai ser o item A. Na verdade, eu estou interessado. E na terceira, nós temos I pretend to be a good husband. E aí tem as possíveis traduções. Seria, eu pretendo ser um bom marido, eu prometo ser um bom marido, ou eu finjo ser um bom marido. Essa palavrinha aqui, pretend, ela é um dos exemplos mais clássicos que tem de falso cognato. Porque, assim, é muito parecida com a nossa palavra, né? E pra gente é o quê? É o verbo pretender, né? Você pretender fazer alguma coisa. Só que no inglês, o verbo pretender é o intend. Certo? E essa palavrinha aqui é o verbo fingir. Então, por exemplo, já aconteceu em colegas de profissões, por exemplo, que a pessoa chega numa entrevista de emprego e ela vai falar em inglês. Eu pretendo ser uma boa professora. Em vez dela falar, I intend to be a good teacher, ela fala, I pretend to be a good teacher. E pretend é o verbo fingir. Então, olha só, até no âmbito de pessoas, né, que estão se candidatando à vaga de professora de inglês, é possível acontecer esse tipo de confusão. E assim, casos e casos, né? Se você faz esse tipo de confusão numa mesa, com amigos, enfim, uma coisa mais informal, ali você se corrige e tá tudo bem. Mas numa seleção de emprego, por exemplo, você dizer que você finge ser um bom profissional, ser um bom professor, percebam como uma palavrinha que você se confundiu já pode até levar para um outro lado, né? Da concepção ali do que você está querendo dizer. Então, não tem como ser eu pretendo ser um bom marido, porque pretend é um falso amigo, é um falso cognato. Não tem como ser eu prometo, porque prometo é promise. E o item correto é o eu finjo. Acredito que a maioria de vocês talvez marcaria o eu pretendo, né? Por isso que é importante a gente ir praticando essas coisas e principalmente também ir anotando no glossário para que realmente o seu cérebro internalize, né? Fique isso guardadinho para você não cometer esse tipo de gafe, né? Nos convívios sociais. Mas, enfim, vamos agora só finalizar mais uns 2 itens e aí a gente termina essa unidade, tá bom? E aí, continuando, nós temos o quarto exemplo. She didn't realize it was a travesty party. E qual que seria a melhor tradução? Ela não percebeu que era uma festa de fachada, ela não realizou uma festa travesti ou ela não conquistou uma festa de mentira. E aqui vale a gente lembrar, né, que realize não é realizar. É o quê? É você perceber, é você se dar conta de algo. Tipo, tá aquele insight? Então, aqui,
mesmo que você se confunda com essa palavra aqui, você realmente acha que é mentira, travesti, alguma coisa do tipo, foca no verbo, né? Realize é perceber. Qual desses itens traz essa tradução? Apenas o item A. Porque aqui fala, ela não realizou, então está completamente errado, e aqui ela não conquistou, e conquistou é o verbo conquer, é outra coisa também. Então o item melhor aqui, o mais correto, é o item A. Ela não percebeu que era uma festa de fachada, tá? Esse travesti party aqui não é uma festa travesti. Na quinta nós temos I intend to travel. E aí seria o quê? Eu entendo de viajar, eu pretendo viajar ou eu entendo de viagem. Aqui a gente tem tanto o cognato de intend, né? Como temos também, é bom a gente falar sobre o travel. Porque o travel, ele é o verbo viajar, é o nosso viajar com J. E o trip, que é a viagem, que é a nossa viagem com G. Um é verbo, o outro é substantivo. E aí eles vão trazer também nos itens essa confusão, né? Pra pegar no pulo, digamos assim. Então, ó, eu entendo de viajar, se entende é o verbo entender, né? Poderia ser. E viajar tá correto porque está seguindo aqui a linha de que se trata de um verbo. Eu pretendo viajar, também poderia ser. Se entende for pretender também está correto. E o viajar aqui está correto porque está se relacionando com o verbo. Agora, eu entendo de viagem, esse daqui não teria como ser, porque o viagem aqui é viagem com G, que é substantivo. Sabe quando você fala, a minha viagem do ano passado foi muito legal. É diferente de você falar, né? Próximo ano eu vou viajar com os meus amigos, por exemplo. Essa daqui não teria como, porque aqui a palavra é travel e não trip. Mas aí, falando sobre o falso cognato, nós vimos que o verbo intend é o verbo pretender, que é aí que rola confusão com pretend, que é um verbo fingir. Então, intend é o quê? Eu pretendo viajar. I intend to travel. Aqui, my teacher is very frank. Qual que seria a tradução possível? Meu professor é frank, né? Frank. Poderia ser, até porque isso aqui é um nome, né? Em culturas de pessoas que falam língua inglesa. Mas não é isso. Meu professor é muito fraco. Aqui, né? É porque tá levando pro lado do fraco. Só que fraco é o quê? Weak. Então, é mais uma questão de distração, de bater o olho, não prestar muita atenção e aí achar que Frank é fraco. O correto é o item C. Meu professor é muito sincero. A gente pode até levar para o lado de ser franco, né? Que no português uma pessoa franca está bem interligada a isso. É uma pessoa sincera, que expõe o que realmente está pensando, o que está sentindo e etc. Aqui, I want to have lunch. Seria o quê? Eu quero almoçar, eu quero uma lancha ou eu quero ter um lanche. O da lanche eu acho assim, o mais bola fora da curva, né? Nós sabemos que o lunch é o quê? Almoço. Até nós vimos nas unidades 1 e 2, não, nos temas 1 e 2 da unidade 2, né? Então, nós sabemos que lunch é almoço. Então, é o quê? Eu quero almoçar. Não poderia ser lanche, porque lanche é snack. E a lancha, como eu disse, é a bola fora da curva. E o último exercício, Melissa is an expert girl with computers. Então, o que poderia ser? Melissa é uma garota especialista em computadores? Melissa é uma garota espivitada no computador? Ou Melissa é uma garota esperta nos computadores? Aqui o foco está sendo na palavra expert, né? E aí, nesse caso aqui, é um cognato, eu nem considero tanto falso, porque pra gente, a gente leva pra essa conotação também, né? Fulano, ele é expert em tal coisa, ele é expert em videogame. A gente imagina o quê? Que a pessoa sabe muito, tá ligado. Então é o quê? É um especialista, é uma pessoa que daquela área ali, ela tem um certo domínio. Então foi isso, aluno. Espero que tenha ficado claro, que tenha ficado, assim, pelo menos aberto um pouco, né, a nossas mentes. E sugiro realmente que vocês façam um glossário com prefixo, com sufixo e principalmente os cognatos. Os falsos é sempre muito importante a gente ficar praticando para realmente não cometer essas gafes sociais, ok? Vejo você na próxima aula. Tchau, tchau!